Olá a todas, olá a todos. Eu sou Victor de Freitas, jornalista do portal Agora RS, e este é mais um episódio do nosso programa de debate esportivo, o Futebol Agora. Eu converso aqui com meu colega e também jornalista do portal, Vitor Arruda. E aí, Vitor, como é que tá? Tudo bem? Como é que foi esse fim de semana? Olá a todos, olá a todas. Foi ótimo o final de semana, mas um final de semana frio, mas com sol, né? O dia foi perfeito ontem, domingo. É bom de ficar no solzinho, né? Sim, aproveitei, comi umas bergamotas. Ah, show de bola. E tu, Vitor, aproveitou? Também eu acompanhei o esporte, né? E fiquei um pouco com a família, curti, comi bastante. É bom. O frio parece que deixa a gente com mais fome às vezes. Exatamente. E não vamos falar muito de comida, senão vai me dar fome, né? Bom, e no futebol tivemos uma grande noite de sábado. Infelizmente o Juventude não compareceu, não fez valer, enfim, não foi bem contra o Corinthians, mas o Inter representou os gaúchos e fez uma grande atuação diante do gigante Flamengo, né? Como é que tu viu esse jogo? Sim. Eu vi foi um jogo assim que acho que nenhum Colorado esperava, o roteiro assim, né? O gol menos de um minuto. Eu só uma coisa que eu quero ressaltar, o Inter é campeão brasileiro, o único time que é campeão invicto brasileiro, campeão da Libertadores, campeão do mundo, campeão estadual. E por que quando joga contra o Flamengo é tão pequeno? Uhum. Por que o Flamengo tem que dar medo no Inter jogando em casa? Por que a torcida do Inter fica com medo também? Olha, Tudo bem, respeito, mas por que o Inter não pode ser grande como ele é? O olha, Inter parece... fala. Isso daí que eu compreendo. O Inter se diminui. Sim. A autoestima do Inter vai lá embaixo. É que o que eu vejo é que assim, né? Eu concordo que são dois times que criaram uma tradição muito grande, é um clássico do futebol brasileiro, né? Os dois são gigantes, o Inter é campeão do mundo, mas atualmente tu pega o gasto que o Flamengo tem, os jogadores do Flamengo, todos têm chance de ir para a seleção dos seus países, por exemplo. Pega Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, tem o Davi Luiz Nazário, tem um monte de gente. Aí acaba que tu nota o jogo, assim, tu nota que eles têm uma Sim. imposição técnica que é quase natural diante do outro time, ainda que o Inter tenha bons jogadores como o Wanderson, Alan Patrick, Depena e tal, mas eu noto que eu notei que no jogo foi mais o Flamengo se impondo, assim, principalmente no segundo tempo, quando o Sim. Dorival dá uma mexida ali, né, ajusta ali Foram 20 minutos de pressão no segundo tempo. organizou uma pressão ali, o Inter ficou um tempo no jogo sem saber o que fazer, No primeiro não, desculpa, no segundo tempo. no segundo tempo, e aí, mesmo tu tendo dois times de camisa pesada, tu sente a diferença técnica, assim. Porque se tu pega os jogadores do Flamengo, o Bruno Henrique jogaria no Inter. O Gabigol seria titular, porque hoje o Inter não tem um centroavante de ofício, Sim. titular absoluto. Tu pega Everton Ribeiro, provavelmente jogaria no Inter. Tu pega o Arrascaeta, que não jogou ontem, provavelmente jogaria no Inter. Então, por mais que as duas camisas sejam muito pesadas, eu vejo o Flamengo, até pelo investimento e pelo plantel que tem, acaba tendo em momentos do jogo uma imposição técnica que eu acho que até que é natural, assim, sabe? Sim. Não, mas eu digo assim, cabe o Inter ter aquela postura dentro de casa que é time grande. Tá faltando assim, antigamente se falava, Inter e Flamengo era um jogão, vai ter. Ele falava assim, Inter e Flamengo vai ser um jogão. Inter e Palmeiras vai ser um jogão. Inter e São Paulo vai ser um jogão. Daí agora tudo o Inter vai, sabe assim, parece quando aquela pessoa que não acredita em ti. Uhum. Vamos pegar Flamengo, Uhum. time grande. Não, para aí, o Inter também é grande. Tem que ter essa postura, tem que voltar à postura de time grande. Sim. Daí que tá faltando no Inter. O Mano conseguiu ajeitar o time. A torcida compareceu, friozão, mais de 20 mil torcedores no Beira-Rio. Tem que dar parabéns para a torcida do Inter. Mas tá faltando aquele caldeirão, aquela postura, tipo, mostrar que o Inter é time grande. É,
Mas tu sabe o que que eu senti? Eu senti assim, ó, que até o Mano ele pensou o jogo para tentar organizar uma pressão nos minutos iniciais. Tipo, ele Sim, pensou assim, vamos fazer um gol e depois jogar reativo, que nem eles chamam, né? Esperando e buscando espaço. Só que o primeiro gol que ele tinha planejado aconteceu aos 40 segundos de jogo, né? 40 foi muito E- rápido. então acabou que a estratégia dele deu, entre aspas, deu certo muito rápido. E aí acaba Sim, que coisa de voltar um pouco mais para jogar um pouco mais na defesa aconteceu mais cedo do que se previa. E eu acho que não tem demérito. Eu acho que não é porque tu tá. Eu, se tu me perguntar, por exemplo, o meu treinador preferido do mundo de todos é o Guardiola. Eu sou fã do Guardiola. E o Guardiola é conhecido por jogar, sempre, nunca abdicar de atacar, jogar organizando sim. ofensivamente, o time joga para cima. Mas no atual estágio do time do Inter, eu entendo que em algum momento o Inter venha a jogar um pouco mais atrás, esperando como, entre aspas, como time pequeno, porque às vezes o jogo se desenha desse jeito, sabe? Eu vejo Sim. assim, pelo menos. Mas também o Inter não pode repetir contra times que estão inferiores na tabela, atuar no Beira-Rio, como fez contra o Flamengo. Eu digo que tá faltando o Inter, não só nesse ano, mas nos anos anteriores, contra o Corinthians, quando faltou um gol para ser campeão. Todo mundo fala, vai pegar o Corinthians, um dos maiores. Tá, e o Inter não é um dos maiores Uhum. clubes do Brasil. Já foram com aquele pensamento, vamos pegar o Corinthians. Sim, Já vai com aquele pensamento tipo negativo, não, para aí, por isso que eu falei, o Inter é campeão da Libertadores, campeão invicto brasileiro, campeão do mundo, campeão gaúcho, tá na hora de dar o carteiraço também, não? Nós vivemos um mau momento, mas nós somos um time grande, um clube de respeito, né? Assim sim. como o Grêmio. Não, eu concordo plenamente. É que eu acho que isso, para isso acontecer, depende de muito treinamento. Porque se tu for ver, essa coisa do Inter voltar a ser grande foi, de certa forma, um lema da campanha do Alessandro Barcelos, né? A ideia da ruptura, de que o Inter tinha que parar de jogar só para trás e fazer um Sim, time que jogasse para cima, que voltasse a abafar, que jogasse pensando em atacar também, que não se assim não jogasse para trás contra todo mundo. Só que isso, sabe, o que eu vejo é que não adianta só ser um decidir assim, olha, a partir de hoje nós somos grandes de novo. Sabe, eu acho que sim, passa muito pelo Mano, passa muito pelos jogadores que vierem, passa muito por uma reorganização ofensiva, um novo jeito de jogar e que tem que ser equilibrado com essa nova defesa bem estruturada que o Mano montou, né? Eu acho que esse é o ponto, achar esse ponto de equilíbrio, assim, achar porque tu citou esse jogo que eu acho importante, né? Que é esse jogo contra o Corinthians lá no último jogo do Brasileiro que o Abel treinou, que foi um jogo que o Inter jogou em cima do Corinthians quase que o tempo todo, teve os lances envolvendo arbitragem, que gerou sim, muita discussão, mas foi um jogo em que o Inter não soube traduzir a superioridade em gols. não, E o que, que ficou daquele jogo? Que o Inter foi incapaz de ser ofensivo quando o jogo demandava que ele fosse ofensivo. E o Inter tem esse problema até hoje. Por exemplo, vai ter o próximo jogo do Inter agora, contra o Goiás, se não me engano, né? Goiás. Sim, E é um jogo que provavelmente o Inter vai ter bem mais a bola do que contra o Flamengo, e a chance de encontrar dificuldade justamente por ser contra um time que vai jogar para provavelmente vai jogar para se defender contra o Inter, talvez o Inter encontre dificuldade justamente porque o Inter ainda não é um time suficientemente treinado para jogar assim. É assim que eu vejo. sim. É uma questão de tempo mesmo, como falaste, não é hoje que vai começar, mas eu digo que tem que começar a mudar o discurso, mudando o discurso, até da própria torcida. A própria torcida tá, antes do jogo Flamengo já tava mesmo, assim, vamos pegar o Flamengo. Tudo bem, aqueles que foram mais de 20 mil torcedores foram confiantes, foram otimistas, mas em alguns momentos do jogo tava parecendo escrito ali, o Inter recuando demais, só falta o momento, daqui a pouco vai ser o gol do Flamengo, tava muito na cara, assim, Sim, voltou a ser como era antigamente, né? Aquela falta do Caldeirão, torcida pressionando, o time atacando, tá faltando isso. O Inter tá um título para manchete, né? O Inter tem que voltar
a ser grande. Tá Sim, faltando. Autoestima tá faltando no clube. E sim. na torcida também. Eu acho que passa um pouco também por essa questão meio psicológica, assim, né? De É dentro que de o autoestima, assim, de se ver como grande de novo, né? sim, é que o futebol tem isso, né? Hoje tu é campeão, digamos campeão brasileiro, uma semana depois parece que tudo é esquecido. Se tu perder 2 jogos, 3 jogos, é tudo esquecido. Ninguém lembra que tu foi campeão. Vão Sim, lembrar das derrotas. E tá faltando o Inter é isso, né? Melhorar a autoestima. sim. Mas, mas agora vamos ver como é que vai ser contra o Goiás, fora de casa. Mano Menezes tem que trabalhar isso também. De, vai faltar alguns jogadores importantes. O próprio Depena, O que Tyson também, levou, né? sim. O Tyson entrou nervoso, eu tive essa Sim, impressão. entrou vaiado, né? Entrou com vaia. É que ele Vaiaram o Tyson, puxou a responsabilidade, né? né? Eu vejo que ele tinha que não ter tinha falado nada, nada, ter falado nada e ir para as redes aquele dia. Sim. Teve protesto, era coisa para ficar entre eles, ele não tinha que falar, não. Eu vejo que o Tyson errou nisso. É, ficou uma situação. Ele, sim, ele puxou para ele, ele procurou as vaias, digamos. É. Mas eu acho que isso aí vai passar. Porque eu acho assim que o campo cura essas coisas, sabe? Sim, No que o Inter encarreirar mais umas vitórias, no que ficar evidente que o Inter tem chance de brigar por coisas grandes, que o trabalho se mostrar bem feito, as pessoas, eu acho. Tem gente que diz, eu vi comentaristas falando, porque o Tyson nunca mais vai ser a mesma coisa. Eu acho que não, cara. Eu acho que não. nada na vida é muito definitivo, sabe? É que o Tyson é E colorado de verdade, né? E ele isso não daí. fez. Essas, Se ele até hoje não teve uma posição oficial dizendo se foi ele ou não, e eu não gosto de entrar tanto nessas informações. sim. Mas se ele fez isso, sabe, tudo não é uma coisa assim imperdoável. Eu não vejo desse jeito, sabe? Só vejo que é Pro uma do pessoa que Inter. está procurando seus direitos. Sim, Como um funcionário de qualquer empresa procurando seu direito. Tá? Se a pessoa tratou contigo e não cumpriu o dever dela, vai dizer que tem o direito de reclamar. Eu vejo como normal. sim. Eu vejo como normal. Daí eu ia deixar assim, só a única coisa que eu vejo que o Thais foi de errado foi nas redes sociais falar que não foi ele. Não, deixa que o. Daí parece que procurou as vaias. Sim. Tinha que ter deixado quieto, não procurar. Se o Mas eu pessoal acha acho, que. sim, mas eu acho que conforme a carruagem for andando, isso aí vai ser esquecido. Eu não acho É, que e eu vejo que ele tem tudo para voltar a crescer no Inter, tudo, vai voltar a fazer gols. Ele precisa de um gol nesse momento. Então num jogo importante aí, né? sim, vai recuperar tudo. A torcida vai voltar a ficar do lado dele. E agora a pergunta é que nem o Mano Menezes sabe responder aonde vai parar o Inter no Campeonato Brasileiro. Olha, se jogar o que jogou contra o Flamengo, é que o Inter tem esse costume às vezes, né? O Inter joga como um leão contra os grandes, daí nos jogos mais fáceis não faz. É um histórico do Inter, inegável, né? Sim. Mas eu acho que a bola que o Inter jogou contra o Flamengo pelo menos dá para dizer que o Inter tem grande chance de ir para Libertadores. É o. Se eu fosse apostar numa dessas casas de Uhum. aposta, eu apostaria em Inter na Libertadores 2023. É, o pessoal apostava, até a gente comentou nos programas anteriores, que o Inter não tinha time para chegar nem entre os 6 ali, né? Uhum. E a gente comentava o contrário, não, que o Inter, pelo elenco, tudo, vem falta um técnico, daí agora entrou o Mano Menezes, a gente apostava assim mesmo na Libertadores, E na pelo elenco que o Sul-Americana, tu Inter acha tem. que tem chance de título com esse futebol? Vejo que sim, vejo que sim. Até mesmo pegando os times brasileiros, com o Mano Menezes ali, é um cara cascudo, né? É um cara. É um personagem que agora voltou um personagem do saiu do Alessandro e entrou o personagem que é um cara que motiva, não é ficar parado ali na Casa Mata.
Vejo o Inter com grande possibilidade, sim, de ser campeão sul-americana. Eu também acho. O Inter tem chance de título na Sul-Americana e classificação na Libertadores, e acho que o desafio vai ser justamente manter um nível de competitividade alto nos dois ao mesmo tempo, né? Sim. O Mano Menezes agora me lembrou quando era treinador do 15 de novembro, lá, no final Ah, da Copa do sim. Brasil. Não, e Aí, se eu não me engano, o Mano, inclusive, foi finalista do Gauchão contra o Inter também, não foi? Num daqueles times sim, do 15 de novembro. sim, E enfeiou, fez uma grande campanha contra o Inter naquele campeonato todo e despontou ali, né? sim. Por isso que eu digo, o Mano Menezes é com um grande personagem para o Inter ser campeão da Sul-Americana. Se confirmar, agora tudo depende do, como a gente estava falando anteriormente. O Inter tem que melhorar a autoestima, falar, eu sou um time grande. Sim. Eu acho que isso passa muito por dentro de campo, né? Como eu disse, Sim, treinamento e é uma mistura, né? Tu vai jogando melhor, tu vai ganhando confiança, e conforme tu ganha confiança, tu vai jogando melhor. É um círculo virtuoso, né? Tu vai sim, melhorando, a performance vai melhorando, a autoestima e a autoestima vai melhorando a performance, né? é, Eu acho que é por aí. os jogadores que estão com esse pensamento aí que o Inter é um time grande, que tem que estar brigando toda hora, é o Vitão, o Bruno Mendes, que está essa questão contra o Corinthians, o Depena tá com esse pensamento também, o Pedro Henrique, dá para ver pela vontade que tá, e o outro que tá mais nervoso que o Tyson é só o alemão, né? Sim. E Mas não o, tem mas ninguém o, pegando no pé dele, mas o, não a- tem. ma- mas o alemão foi. Ele, quando ele entrou o Pedro Henrique, entrou ele, e o Inter conseguiu um desafogo contra o Flamengo, né? Sim, Um dos que sim, foi. o alemão, do jeitão dele, melhorou a condição do Inter no jogo. Sim, o Pedro Henrique, os dois ali, dá para jogarem junto contra o Goiás ainda. Até os 20 do segundo tempo só estava dando Flamengo, daí com a entrada dos dois ali melhorou bastante. Mas essa questão aí, mudando um pouquinho de autoestima, tá faltando para o Juventude. Ah, é. Mas o Juventude, eu fiz o jogo, né? O Juventude não passou perto de ter alguma chance no jogo em nenhum momento do jogo. O Corinthians começou apertando ali, conseguiu o gol do Adson numa boa jogada. No primeiro tempo, o Juventude teve duas finalizações sem nenhum perigo. E no segundo tempo, o Eduardo Batista fez algumas trocas para tentar deixar o time mais ofensivo, mas também não adiantou. E o último gol do Corinthians aconteceu ao natural, assim. O Corinthians ganhou ao natural do Juventude, que agora entra numa situação, eu diria assim, Bem crítica, né, delicado. bem delicada no campeonato. Tipo, se tu olha a pontuação, tu vê aqui, ó, que é a mesma situação da maioria dos times do campeonato. Como é que tá a tabela no final aí? Qualquer time do campeonato que encarregar três vitórias seguidas vai subir muito, porque está muito Sim. achatado, né? O Juventude é o 19º colocado com 10 pontos, e o primeiro time fora do Z4 é o Botafogo, que tem 12 pontos. Tá Então, muito equilibrado. tá equilibrado, né? Só que o que a gente pondera é que o Juventude, se jogar e o que jogou contra o Corinthians, o que vem jogando e obtendo vitórias quase que sem querer, não é sem querer, mas não são vitórias em que o rendimento é bom. Tu não vê no Juventude assim sinal de que, porque não adianta, tu não vai sair de uma situação dessa só na raça ou só. Tu tem Sim. que ter rendimento bom dentro de campo. E o Juventude não tá dando essas amostras, né? O E Juventude termina aí, tá? não tá dando essas amostras, mas fica o asterisco de que no que se ajeitar e conseguir duas ou três vitórias seguidas, sai dessa situação. Mas, repito, não é o que está sendo mostrado hoje. O Juventude tá parecendo um time que tá esperando para cair, sabe? Por isso que eu brinquei ali da autoestima, falando. É um time que já tá ali esperando, parece que ela tá esperando o empurrão, vai de uma vez para a Série B. E o,
E tem jogadores importantes ali, tem um elenco para não cair, eu diria. Daí eu vejo que é muito na questão da diretoria do Juventude, tá faltando mais ali, e mais da comissão técnica. Os jogadores que tem ali o Juventude não é para cair, não. Algo tá Sim, errado. Algo tá errado no Juventude. sim, mas é complicado porque essa amostra do Juventude, ela vem sendo mostrada desde o início do ano, né? O Sim. Juventude já foi mal, não passou na Copa do Brasil, foi muito mal no Gauchão. Então, O Gauchão já estava mostrando um sinal de alerta. é um sinal de alerta. E daí diagnosticaram que o problema era o Jair Ventura. Sim. E o Jair Ventura saiu, veio o Eduardo Batista, as coisas não se ajeitaram. Hoje o Jair Ventura está no Goiás, né? Vai enfrentar o Inter agora. E tá em melhor situação. Sim. O Jair Ventura está em 13º colocado com 14 pontos. Ou É, seja, será que o daí aí, problema era ele? não, daí eu boto a culpa na direção do Juventude. Porque trouxeram jogadores novos. Se não me engano, foi 11 ou 14 jogadores novos que a direção anunciou. Daí a diretoria falou que ia fazer o Gauchão com um laboratório para o Jair Aventura trabalhar os jogadores novos que entraram no elenco. Daí logo já demite o treinador. Sim. Não, Que é o... foi o Jair que salvou, ajudou a salvar o Juventude Sim. ano passado, e daí eu acho que faltou uma boa análise do que estava acontecendo por parte da direção, né? O Juventude, espero que o Juventude não demore muito para trocar essa chave, ou seja, até a comissão técnica, porque se não está dando certo com o Eduardo Batista, tem que trocar logo. Eu vejo que o tempo do ele não muda o discurso, é sempre mesmo. O Juventude esteve mais perto de ganhar do que perder. Até eu repito aqui no programa, Uhum. a frase dele e o trabalho dele defensivo não está sendo. Olha só o resultado, mostra contra o Atlético Paranaense. O Juventude atacou bem, tudo, mas levou 3 gols em casa. Agora a única coisa que eu brinco é que o Juventude parou de botar a bola na mão dentro da área lá nos minutos finais. E enquanto o Atlético Paranaense está uma prova, né? Foi jogar em casa, levar 3. E uma coisa que não podemos deixar passar em branco aqui falando no Atlético Paranaense, que coisa feia foi a briga entre as duas torcidas. Não digo torcidas, né? Ah, sim. Até meu irmão falou o que a pessoa tem na cabeça de sair de Curitiba, chegar em até Caxias e brigar. É falta de Não. saber o que fazer da vida. Pô. Eu pensaria em 10 coisas antes de ir no meio do frio lá para arrumar briga com os outros lá, Sim, prejudicar as outras pessoas. É falta de noção isso para mim, assim. pra, e qualquer torcida do Juventude também, do Inter, do Grêmio, todo, eu não consigo entender o que faz uma pessoa sair de casa para ir brigar, nem ver o jogo. Não consigo entender, compreender o que passa na cabeça do ser humano nesses momentos de vou lá para brigar. Como tu disse, é muita coisa, é uma coisa que Uhum, não tem expectativa na vida, mas uhum, para não dizer outras coisas que tem na cabeça, né? sim, Vamos deixar no ar. Mas só para ressaltar, não, isso daí eu vejo que a CBF tinha que punir os dois, sim. os dois, o Juventude e o Atlético Paranaense. E punições sérias, né? Sim, Porque essas discussões de briga de torcida, há quantos anos a gente acompanha, né? Acaba, não é querer falar, mas é quase que um traço da cultura, assim, porque ocorre há anos e ninguém nunca pune, faz uma coisa, multa, mas sim. continua. Na outra semana fazem de novo.
não Eu tem, não... parece que não tem um grande compromisso, assim, para que isso pare de acontecer de verdade, sabe? Sim. Não, e essa punição também, daí sim, tem que ver quem é o... Não dá para falar torcedor, mas ver o... Como a polícia bota na ficha ali o elemento, Uhum. tem que ver e barrar. É simples, pessoas assim, que saem com o espírito, como tu disse, pegar frio, sair de Curitiba, em vez de aproveitar o momento, curtir a cidade, digamos, Caxias do Sul, é uma cidade muito bonita. Aproveitar não, já vai com esse pensamento de violência. Sim. Daí tá na hora de, daí tem que partir das polícias também, na hora de, digamos, vai para a torcida do, passando aqui no estado, entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, parar e ver, opa, tem torcedores aqui que não tem nenhum direito de estar nesse ônibus nesse momento, não dá para dizer que é torcedor, que é um marginal, já ser barrado ali, tá faltando isso, mas é todo um trabalho que é meio difícil no Brasil, com a administração atual, digamos que é impossível pensar nisso, né? Sim. Bom, Mas vamos falar de futebol, Vitor, para encerrar o Juventude. Para mim tem que mudar logo. E quem é o técnico que tem que vir para o ah, Juventude? campanha do futebol agora, né? Lisca no jogo. É, eu vejo o Lisca ou o Pintado. Um desses dois para É, salvar o Juventude. o Pintado tá no Cuiabá agora, né? Não sei se ele continua no Eu acho Cuiabá. que eu vou pesquisar aqui. Vamos dar uma olhada aí enquanto isso. Enquanto isso, vai comentar. Continuando aqui, vou comentando. Porque tem que ser uma pessoa que conheça assim, o clube. Tem que saber, o Juventude é campeão da Copa do Brasil, campeão gaúcho. É um time que incomodou lá no passado Botafogo, Flamengo, Corinthians, Palmeiras. Tem que voltar a incomodar de novo. Daí tá faltando um técnico que conheça a história. Daí Uhum. eu vejo como o Lisca, o Pintado. Não sei se passa na tua cabeça outro. Olha, eu acho que o Lisca, ele faria bem porque ele é um cara que ele me representa, assim, eu não sei como é que é dentro, mas o Uhum. anímico dele parece algo contagiante no sentido, assim, Sim, como é que eu posso dizer? Que contagia os jogadores para uma situação mais positiva mesmo, sabe? sim. É, e O eu atual técnico do Cuiabá é o Antônio Oliveira. O Pintado foi demitido foi no demitido. fim de Ó, maio. Foi tá. demitido no fim de maio. Tá aí uma boa pro Juventude. Porque o Eduardo Batista eu já vejo que já bateu Não no sai mais teto. nada de lá, né? Não sai mais nada já. Hum. E vai ser tarde se o Juventude demorar para deixar como foi lá com o Jair Ventura, lá no finalzinho lá do Campeonato Brasileiro do ano passado, vai ser complicado. E agora, quando falou antes, o campeonato tá muito parelho agora. Só precisa do Juventude vencer umas duas para voltar a ganhar fôlego no campeonato. Sim, e aí pega ânimo, né? Porque realmente Sim, vai afetando a confiança e aquela coisa. Todo mundo fala isso e é verdade. Z4, zona de rebaixamento. Quanto mais tempo tu fica e as rodadas vão avançando, mais difícil fica sair porque o pé vai pesando, né? A sim, responsabilidade vai pesando, a pressão aumenta, e aí fica, por mais que tu não esteja com a pontuação tão longe para sair, o clima de estar no Z4 é muito pesado e é sim. muito difícil para quem enfrenta. É, quem está nessa situação é mais complicado que o Juventude é o Brasil de Pelotas. E lá o tiro é curto, né? A Série C não tem o retorno. E foi um time que aconteceu a mesma coisa que o Juventude fez. Ali projetou um elenco com grande mudança de jogadores no grupo, conseguiu patrocínios, conseguiu o apoio da torcida, mas não está conseguindo dar resposta em campo. Sim. O que está acontecendo com o Brasil de Pelotas, não sei.
Ah, é. O Tyson deve estar triste, né? Porque é um jogador que gosta muito do Brasil de Pelotas. Sim. E quer encerrar a carreira por lá, né? Sim, é Bom, um. mas vamos então sair do Juventude para encaminhar os outros assuntos. Projetar o Grêmio hoje, né? O Grêmio joga hoje às 8 da noite, um jogo importantíssimo, jogo, Sim, um confronto direto pela ponta de cima da tabela contra o Sport. O jogo vai ser na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, lá em Pernambuco, lá. E o Grêmio joga a vida, é um dos jogos mais importantes do Grêmio nos últimos tempos, sim. porque se o Grêmio inventa de perder esse jogo, vou pegar a tabela aqui, se o Grêmio inventa de perder esse jogo, o Sport vai a 21 pontos e fica 4 pontos à frente do Grêmio, que ficaria na quinta colocação. É Ficaria um. uma situação extremamente dramática para o Grêmio dentro da Série B, né? Então, um resultado, nem que seja um empate hoje, já seria um resultado não tão ruim para o Grêmio. O ideal seria vencer, mas Sim, empatar já não deixaria o Sport subir. Lembrando que, nesse momento, o campeonato da Série B ele já está se desenhando, né? Porque tu tem Cruzeiro em primeiro com 28, o Grêmio tem 17, o Cruzeiro sim. já, 11 pontos de vantagem para o Grêmio, o Cruzeiro já tem. E perdeu para o Vasco ontem. Perdeu para o Vasco ontem. O Bahia é segundo colocado com 25 pontos, né? O Vasco é terceiro colocado com 24, e aí sim, um hiato, e aí aparece o Sport em quarto lugar com 18 pontos. Então, nesse momento, o Grêmio não briga, já tem três se distanciando, já se decretando como que vão para a Série A, e o Grêmio, nesse momento, briga por uma quarta vaga. Então, o jogo de Sim, hoje é extremamente decisivo, o Grêmio tem que encarar como se fosse uma final mesmo, né? sim. Tu falando aí a lista aí, não dá para dizer que é Série B, né? Ah, Cruzeiro, só time grande. Vasco, Bahia, Sport, não dá para dizer o Grêmio. É complicado dizer que é Série B, né? Sim. E, Vitor, só aproveitar o momento aqui, a assessoria de imprensa hoje me mandou, até coloquei no Agora RS, quem quer saber mais ali, tá ali ó, com o retorno da arquibancada norte e promoções para sócios, as vendas de ingresso para Grêmio e Sampaio Correia já começaram nessa segunda-feira. Vai ter desconto de 20% de desconto para os sócios torcedores da modalidades ouro e diamante. E, e sabe quanto vai ser para criança, sócio infantil? Hum. R$ 1 a Olha entrada. aí. O que tu acha disso? Eu vejo que o Grêmio hoje, conseguindo um bom resultado, vai encher a arena contra o Sampaio Correia. O Grêmio precisa disso, né? O Grêmio vai precisar da torcida, e eu sei que boa parte da torcida do Grêmio tem muitas críticas a várias coisas que foram feitas no Grêmio nos últimos anos, decisões da direção, de contratações, de demissões de técnico, de um monte de coisa, e declarações e tudo mais. Sim, E mas mesmo assim, em algum momento isso tem que ser relevado, porque é a história do Grêmio que está em jogo, né? O Grêmio sim, não pode correr o risco de não estar na primeira divisão em 2023. E para isso vai ter que ser estabelecido um elo, feito um sacrifício, as coisas vão ter que ser, vai ter que ser feita essa religação, mesmo com as diferenças que há entre partes da torcida e a atual direção do Grêmio. a torcida está fazendo sua parte agora, querendo ou não, o pessoal que administra lá a arena também está fazendo a parte, chamando a torcida, oferecendo desconto, ou fazendo coisas antes que os torcedores estavam reclamando que o ingresso estava muito caro, que faltava promoção. E eu vejo ainda que tem que diminuir um pouco mais ainda, além dos 20%, não só no Grêmio, mas também no Inter também tem que diminuir um pouco os ingressos. Tá faltando aquele tempo da Coreia, lembra, Vitor? Sim. E o futebol é um fenômeno popular, né? O futebol é um Sim, fenômeno do povo. Não adianta querer elitizar um estádio no um país como o Brasil, com pessoas que a grande parte das pessoas é de classe média baixa, ou que sim, vivem
que também gostam de futebol, sabe? Tu tem que pensar o clube para essas pessoas também e dar e oferecer ingressos para que as pessoas tenham condições de ir ao estádio. Tu não pode querer afastar o torcedor e elevando ingresso achando que tu vai melhorar o serviço, porque não vai. Até eu vi pessoas comentando isso, eu achei bem interessante, que às vezes as pessoas acham que a TV gosta de quando as pessoas não vão ao estádio porque vai ter mais gente Assistindo. assistindo em casa. Só que até mesmo para quem está assistindo em casa, o entretenimento acaba sendo ruim porque o estádio lotado é parte da atração do jogo. Sim, Quando tu liga na TV um jogo e tu vê que o estádio está lotado, parece que aquilo ganha, o entretenimento ganha com aquilo até para quem está vendo na TV. Então, encher o estádio é bom para todo mundo. Tem que dar um jeito de encher o estádio. faz tempo que a gente não vê aquele... Ouça o barulho da torcida agora. É, Não tem... e a gente passou por esse momento dolorido da pandemia, né? Que se refletiu no futebol, que muito tempo de estádios vazios. Eu acho que ter um incentivo assim para que os estádios voltem a encher é muito positivo. Sim, e o legal ali de criança, R$ 1, é, valor simbólico. E agora, voltando ali para a tabela da Série B tá bem diferente que da Série A, né? Não tá tão equilibrada, não. Ó, o Cruzeiro disparando, o Grêmio, se não ir bem hoje, vai ficar bastante atrás. É, sim, tá. E esses três, né? Cruzeiro, Bahia e Vasco, o último é o Vasco com 24. Aí tem um hiato para o Sport, ali, diferença de 6 pontos em relação ao Sport. Aí tem daí eu diria que tem um bloco, eu diria, que vai do Grêmio com 17, do Sport com 18. Por exemplo, tem 3 times com 15, 2 times com 14, 3 times com 13. Tá achatado, mas os 3 primeiros já se distanciaram, assim, Sim. tudo indica que é eles que vão passar para a primeira divisão. E como é que tá lá embaixo a tabela? Na zona de rebaixamento tá Náutico, Chapecoense, Guarani e Vila Nova. O Náutico é 17º com 12 pontos e o Vila Nova é último com 10, para tu ver, tá achatado, porque, por exemplo, Tá chata. o, E o o, primeiro não... o primeiro não rebaixado é a Ponte Preta, que também tem 12 pontos. Ah, tá. De baixo para cima, tem CSA com 13, Ituano com 13, Brusque com 13. Tipo, a diferença é do primeiro rebaixado para o 13º é 1 ponto. Então, ali na zona de rebaixamento, mesma situação da Série A, quem encarregar mais de uma vitória seguida já dá um respiro. Quem É tá para na, te... quem tá na Série B mesmo, assim, distanciados, são os 3 primeiros, os 3 grandes, né? Cruzeiro, Bahia, Vasco. E podendo, daqui um pouco, ou o Sport ou o Grêmio entrar nesse bloco. olha só como tem que ficar o sinal de alerta muito ligado na arena, na parte do Grêmio, porque tá uma gangorra lá na frente, ou o Grêmio corre para ficar junto com os líderes, ou se ficar muito para trás, olha, como tu falou antes aí, o pessoal para não cair tá muito equilibrado também, tá Sim. tudo perto. Sim, se inventa de dar uma crisezinha ali, de começar assim, começar aquela contradição interna, assim, de do grupo não se fechar. O Grêmio, claro, eu acho provável, né, que o Grêmio vá brigar para não cair para a Série C. É bem improvável, né? Sim, Mas qualquer descuido nesse campeonato é traiçoeiro. tá muito. E a gente comentando uns programas atrás que o Grêmio precisava de alguém que conhecesse o time, que tenha qualidade, que chame a responsabilidade, né? E daí agora, nos últimos dias, apareceu o Lucas Leiva. Sim. E essa novela vai terminar quando aí, Vitor? Pois é, eu não tenho informações sobre mas o que eu posso fazer é ponderar se viesse. É um jogador de certa idade já, né? Não dá para negar isso, não tem o mesmo fôlego de outrora. E Sim. eu não sei até que ponto ele traria um peso para o grupo do Grêmio no sentido bom, assim, um jogador que jogou anos no Liverpool lá, um cara que Tem traria, 35 anos só para... ele traria uma experiência muito boa. Eu só não sei se ele é o jogador aquele que
porque o Grêmio me parece que precisa de mais jogadores do meio para frente, né? Por exemplo, um armador, jogador de lado, alguém. Dá para levar só com o Diego Souza até o fim do campeonato? Será? O Elkson até agora não mostrou ser um bom substituto para o Diego Souza. Então eu vejo o Grêmio mais necessitado nessa parte. Agora, se fosse se for um negócio com uma financeiramente bom para o Grêmio, uma boa oportunidade de negócio, eu traria. Se não, não. Mas eu acho que a prioridade do Grêmio é jogador de meio para frente. As primeiras informações ali que falaram, que meio que barrou as primeiras conversas, foi na questão financeira mesmo, na questão de salário. Daí não sabemos ainda, porque não teve nenhum comunicado oficial ainda, mas eu vejo o Lucas Leiva como um grande jogador, assim, que tudo bem, pode 35 anos, não vi ainda como é que ele está jogando em campo, mas é um cara que para representar a torcida, para estar lá, para mostrar para momentos difíceis, para controlar o jogo com a experiência que ele tem. Como tu falou, que a bagagem dele olha a experiência que ele conseguiu lá na Europa. É um jogador assim, digamos, o Grêmio tá ganhando um jogo de 2-1 fora e precisa dar uma acalmada no jogo, dar uma certa respirada, segurar o resultado. Eu vejo o Lucas Leiva como um grande coringa. Sim. Vamos esperar desdobramentos. Eu, quando falou, não precisa ficar todo no Diego Costa, né? Essa responsabilidade Sim. da questão de experiência. Tem o Jeromel, agora o Kahneman, mas parece que tá indo tudo pro Diego Costa, não, Diego Souza. Errando. Tranquilo, normal. Não sei se concorda comigo na questão de experiência. Seria mais um jogador para agregar experiência. Mas, Só que eu acho que sim, tecnicamente, analisando com a cabeça fria, assim, tipo, dentro do campo, se for para gastar, eu gastaria mais em jogadores de meio para frente, que eu acho que sim, nesse momento o Grêmio precisa mais. Porque o time do Grêmio não é um time que toma muitos gols, o Grêmio não tem grandes problemas defensivos no campeonato. O Jeromel, o Kahneman ali, os volantes estão dando conta. O problema do Grêmio tem sido de criatividade na frente. E eu acho que se for para gastar, eu gastaria num jogador de ataque, num meia, mais nesse tipo de jogador, sabe? E que eu acho que o Grêmio vai fazer isso. o dia eu tava vendo o jogo do Avaí, daí as pessoas que estavam em volta de mim comentaram que o Cortez está fazendo falta no Grêmio. Falta. É, Tá. Daí falaram nessa questão de experiência, para tá faltando do elenco do Grêmio, na questão de cruzamento, na defesa. Daí falaram que tá falando, concorda que tá fazendo falta o Cortez? o Cortez não sei, cara. Mas agora que nem o Nicolas nem o Diogo Barbosa até o momento estão correspondendo tudo que o Grêmio precisa, não estão, né? Sim. Mas eu não sei, o Cortez quando saiu também estava jogando mal, né? Daí vem Mas é que é coisas. uma tendência, né? A torcida, quando ela. Uma tendência das coisas em geral, mas que no futebol se mostra também que quando uma coisa está dando errado no presente, a nossa Sim, primeira sensação é buscar no passado uma coisa que já deu certo, né? É quase que um movimento natural. Isso acontece na política, na vida em geral, assim, tá acontecendo sim. uma coisa, no passado deu certo assim, então vamos repetir. Eu acho que nessa coisa do Bruno Cortez tem isso, assim, ele chegou a jogar, mas será que o Cortez de hoje, que joga no Avaí, é o mesmo Cortez da época das grandes glórias do Grêmio? Eu tenho minhas Sim. dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas. E daí vem que o pessoal, que o próprio Renato Gaúcho comentou, né? Que bastidores do Grêmio atrapalhou muito, principalmente os jogadores que eram o grande destaque antes, né? Atrapalhou bastante. A gente não sabe o que é esses bastidores, porque até hoje o Renato no Gaúcho não falou. E que daí dá para ver que atrapalhou Cortez, o Maicon, daí não sabe, né? Sim.
Do Maicon, até diria que foi a questão médica também, muito É, que, que, que isso daí também é outra coisa que está sendo cobrado ultimamente, até virou pauta no Agora, RS, foi a questão do médico do Grêmio. São esses detalhes que sim, atrapalharam a vida do Grêmio no campeonato no ano passado, que derrubaram o clube para a Série B e que meio que estão travando o time agora em 2022. sim. Esperamos que hoje seja um jogo para começar uma volta dentro de campo e que o Grêmio se ajeite, porque está na hora. E o ponto de virada é hoje, às 8 horas da noite, na Arena Pernambuco, um dos jogos mais importantes da história Sim. recente do Grêmio. E agora vamos encaminhando para os Então, assuntos. parece só um pouquinho antes aí, só uma coisa antes. Tá na hora também do Biel e do Elias mostrarem que podem ser o destaque da Série B, hein? Tá Sim, faltando essa felicidade para os dois, sim, que os dois jogam bastante. sim. Bom, Mas, então agora vamos para os assuntos, os assuntos finais. Primeiro vamos dar uma passada pelo Campeonato Brasileiro Feminino, o Internacional, grande campanha no Campeonato Brasileiro Feminino, ganhou no sábado do São José de São Paulo por 3-1 e assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Brasileiro da Série A1. O Internacional tem, deixa eu dar uma conferida aqui, tem 29 pontos e aguarda agora o clássico de hoje, a fim da tarde, tem Palmeiras e São Paulo. E se o Palmeiras vence, passa o Inter novamente. Mas atualmente o Inter é líder com 29 pontos sim, e o vice-líder é o Palmeiras com 28. Aí o Inter brigando entre time com Palmeiras e Corinthians, que são dois times que investem muito, o Corinthians, muito. o E o Corinthians, Palmeiras também. O Palmeiras, eu li que o Palmeiras investiu muito no futebol feminino esse ano. E o Inter esse tá. ano, mas eu digo Corinthians porque o Corinthians já é o terceiro ano, mais ou menos, que mantém a base, investimento forte. Sim, Isso daí, o Palmeiras nesse ano está vindo forte. o Inter tem. Só que tem feito boas campanhas nos últimos anos e culminou nessa desse ano que já dá para dizer que é uma campanha vitoriosa, né? Que chegar nesse Sim, ponto do campeonato, 12 jogos disputados e tu tá brigando lá na frente, já mostra que, na minha opinião, assim, que alguma coisa boa está sendo feita, né? quem está prometendo também que vai ser diferente é o Juventude, o feminino. Vamos ver como é que vai ser no Campeonato Gaúcho, que o presidente falou nesse ano que começou a investir na equipe feminina. Aí estou curioso para ver como é que vai fazer frente com o Inter, com o Grêmio, no Campeonato Gaúcho, que começa em julho. Uhum. E o Grêmio, E o e o Grêmio, Grêmio o Grêmio empatou no, no sábado também contra o Bragantino, lá no CT do Centro de Formação de Atletas Jarinu, do Bragantino, em 1-1. E o Grêmio não vem, não, já esteve pior, mas não vai bem também. É o 11º com 14 pontos. o, Aí, o Grêmio tá igual a organização do Campeonato Brasileiro Feminino, né? Tá no é, ritmo. Não estão levando a sério o campeonato. sim, Botando o jogo em CT, coisa que a gente comenta aqui direto. sim. O Inter podia, agora com essa campanha, assim, o Inter podia botar um jogo no Beira-Rio, né? Sim, imagina ali, por exemplo, Inter e Flamengo, um jogo antes. Coloca o jogo do Inter e a torcida com o friozão que tava e até um belo de um jogo feminino para assistir também. Assim o frio passa, não, a torcida nem vê. Tá faltando uns detalhes também no Campeonato Brasileiro Feminino, jogo em CT. Sim. Me revolta. Me revolta jogo em CT. Bom, então vamos para um giro. Agora, pequeno giro pelas outras séries com gaúchos. Série C, nesse fim de semana, no sábado, tivemos um clássico gaúcho, digamos assim, entre Brasil
e Ipiranga. No sábado, às 11 da manhã, o Ipiranga ganhou de 2-0 no Bento Freitas. O Brasil de Pelotas definitivamente não está bem no campeonato. E o São José goleou o Floresta por 4-0 no estádio Francisco Noveleto. Nesse momento, o melhor colocado dos gaúchos é o São José, que tem 16 pontos e está na 7ª colocação. O Ipiranga está em 8º também com 16 pontos. Se classificaria pro... E o Brasil de Pelotas é o lanterna da competição com 6 pontos. Qual é o último que não cai aí? Qual é o ponto? O último que não cai é o Confiança com 10 pontos em 16º. 16º? Ainda tem uma luz ainda para o Brasil de Pelotas, vai ter que ganhar aí pelo menos umas 2 seguidas. Eu acho que para o Brasil, porque a Série C é turno único, né? Sim, vai ter que ganhar ali. Se o Brasil para mim, a campanha do Brasil de Pelotas já é de vexame. A torcida perdeu a paciência domingo e umas pessoas como invadiram o gramado. É um momento que eu diria crítico. O Brasil de Pelotas foi decaindo e caindo e agora capaz de ir para a Série D. A torcida é uma das torcidas que eu acho bonita aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, digo, a Chavante. Faz festa, que a charanga toda hora cantando e não merece estar nesse momento aí difícil aí. Sim. Também é o mesmo erro que o Juventude fez. Mudança de técnico toda hora. Jogadores que não reconhecem o clube, não sabem como é que é a pegada aqui no Rio Grande do Sul, que está acontecendo tudo isso com o Brasil de Pelotas. Sim. E na Série D, esse fim de semana tivemos no domingo o Caxias perdeu fora de casa para o Marcílio Dias. O Aimoré empatou com o Azures e o São Luís empatou com o Próspera. Nesse momento, Caxias e Aimoré estariam classificados para a próxima fase, o São Luís estaria fora e o líder do grupo 8, que é o grupo onde estão todos os gaúchos, é o Azures com 18 pontos. Nós vamos encaminhando para os destaques finais aí o programa, né, Vitor? Qual é o teu último destaque? O que eu comecei lá falando lá, que o Inter tem que voltar a ser grande. A autoestima da torcida também tem que melhorar. Tá certo. O meu último destaque, eu costumo fazer dos meus destaques finais votos, né? Como o Vitor destacou o Inter, eu vou destacar o Grêmio, eu vou fazer votos para que o jogo dessa noite do Grêmio seja um marco aí, um ponto de virada para o Grêmio reencontrar uma campanha de campeão. A gente sabe que tá difícil porque os 3 primeiros já se distanciaram, mas ainda dá tempo do Grêmio se encontrar, fazer uma aliança com a torcida e dar a volta por cima e chegar no fim com a necessária vaga para a primeira divisão. A gente encerra sinal aqui... amarelo ligado. Desculpa aí, mas não, manter o sinal amarelo ligado. Exatamente. A gente encerra aqui mais essa edição do Futebol Agora. Agradecemos mais uma vez a sua audiência, lembrando que nós não cobrimos apenas o futebol, também nós no Agora RS acompanhamos a política, a economia, o tempo, o trânsito, o cotidiano, tudo que de alguma forma diz respeito a nós gaúchos e também comunicamos sempre de forma gratuita, é uma característica do nosso trabalho. Nós estamos também nas redes sociais, o Vitor tem Twitter, né, Vitor? Qual é o teu Twitter? Sim, é Vitor_A Pereira. E o seu? O meu é @Victor Caprioli. Novamente, nós agradecemos a sua audiência, deixamos um forte abraço e até a próxima. Até mais, pessoal.